Oi, 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 minha gentes! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Seguimos Tentando! Minha gentes, isso foi uma tentativa de falar de um jeito sexy. Gente, a gente tá muito ousada! Vamos falar de sexo. Sim! Tá, gente, vamos lá. Primeiro, não vou esconder, adoro falar desse assunto. E o meu sonho, vou compartilhar aqui com vocês, é ser a Kátia Damasceno católica. Pronto, falei. Se você não sabe quem é a Kátia Damasceno, não procure, tá? Não procure. Brincadeiras à parte, a Kátia Damasceno é uma sexóloga, fala de coisas de sexo e tudo mais, mas não tem a nossa moral católica e tudo mais, né, gente? Então, às vezes, falta nós falar de nós pra nós, entendeu? E não porque a gente vai ficar falando de fazer em nome do pai antes de fazer e tal, mas porque realmente é uma questão de moral, mas não é sobre isso especificamente que a gente vai falar hoje. Primeiro, por que eu pensei nesse tema do episódio? Sexo é bom e a gente gosta. Porque, há muito tempo, né, se a gente falar sobre sexualidade feminina falando num contexto social. Mas aí agora a moça resolveu falar, mas fala como? Daquele jeito, né? Que nem sempre realmente está coerente com as coisas da nossa fé. Mas eu acho que, para além disso, não é uma crítica sobre o jeito que outras pessoas falam, é sobre a gente não falar. E a gente tem dúvida, a gente tem vontade, a gente gosta, ou a gente gostaria de gostar, não é mesmo? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu me lembro de um casamento que eu fui, que aconteceu um caos que eu vou contar pra vocês, mas que na verdade não é só sobre esse casamento, mas que é uma fala meio comum em casamentos. Que inclusive o próprio padre costuma fazer aquela brincadeirinha, sabe? Que é tipo assim, aquele casal que viveu a castidade e tudo mais. Daí chega uma hora que fala, porque, sei lá, o Ricardão não vê a hora, né? Não sei o que lá, sabe? Então assim, de que o homem não vê a hora de que a noite de núpcias aconteça e que por uma questão de decoro, nós enquanto mulheres tem que fazer aquela cara de... não quero, que vergonha. Ela não pode expressar a felicidade deste momento de glória ter chegado na vida dela. Por quê? Porque tem o negócio do pudor, da modéstia, que a gente entende que tem coisa importante. Mas eu vejo que muitas vezes tratar esse assunto sempre como não pode falar, não ajuda a nossa vida, né? E eu acho que é perpetuado muito a ideia social, mas sendo da nossa igreja, de que o sexo ele vem dentro do casamento para cumprir uma função ou de procriação ou de satisfação do homem. Então, que é um ato de amor, um ato de serviço e não um ato que é pra gente também enquanto mulher. E falar disso não pode ser algo que a gente olha e a gente acha que tá tudo bem, tá tudo certo. Porque quando vocês vêm falar comigo no privado, o que tá acontecendo? Uma coisa que era pra vocês estarem sendo felizes, vocês não estão sendo. E eu fico trilouca revoltada, porque aparentemente as pessoas que não são casadas, as pessoas que não estão vivendo debaixo de um sacramento, né, que tá ali com seu maridinho, que não era pra estar tendo medo de pegar uma doença, que se engravidar é glória e aleluia, são as pessoas que estão infelizes. E as pessoas que estão lá vivendo no mundão muito louca são as que estão muito felizes? Não. Quem tem que estar mais feliz e tá dando aula de como é e como faz e como é bom, aula no bom sentido, tá? Tipo, só pra dizer aqui, não é pra dar aula não. Era nós. Então, se isso não está acontecendo, por que é? E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. É sobre o que tá te impedindo, você enquanto mulher católica, de viver a sua sexualidade de forma feliz e prazerosa. Esse episódio, ele não é mais 18, porque se você tem mais de 18 e não é casada, não é pra você. Porém, contudo, todavia, se tu acha que tu tem maturidade, não tá naquele tempo de castidade, sabe quando tu tá na úria? Que só tu ouvir te falar de sexo já te faz mal? Você pode ficar. Porque a gente vai falar sobre a construção da nossa sexualidade. E isso talvez seja para você que teve a sua construção de sexualidade e está casada, e para você que ainda não está casada. Se você não está, talvez esse episódio seja muito útil para você, porque vai te ajudar, talvez você fazer coisas por você que vão desaguar no seu casamento. E para você que é casada, bora se ajudar. Amém? Então assim, coisas que eu acho que são interessantes de falar.
Teve um vídeo polêmico, se você tiver paciência de ir lá no meu Instagram, você vai rodar, e vai chegar lá pelos anos de 2021, 22. Eu fazia alguns vídeos falando sobre sexualidade, já na época que eu vendia curso, eu vendi curso falando sobre sexo. E teve um vídeo que viralizou na época do IGTV, que o nome do vídeo era A Igreja é Pró-Orgasmo. Por quê? Eu acho que a gente fala do óbvio sobre o quanto a igreja é pró-vida, aborto não e etc. O sexo ser para o procriativo e a abertura à vida, etc. Mas a gente não fala que no catecismo está dizendo que a função do sexo é ser procriativo, mas também é ser unitivo. O que isso significa? Que o sexo ele foi criado para o prazer, e não para o prazer de um, mas para o prazer mútuo. Então, se no seu casamento você só tá tendo filho, um atrás do outro parindo e não tá tendo prazer, também não está cumprindo a função que Deus sonhou. Olha aí o negócio, né? E acho que uma dificuldade que a gente tem também de forma cristã, e não só sobre o sexo, mas sobre a vida, é entender de que existe a possibilidade de a gente desfrutar de prazer nessa terra. É claro que a gente sabe que o grande desfrute que a gente vai ter é na presença do Senhor, onde não existe pecado, onde não existe choro nem lágrima, como diz a palavra, é na vida eterna. Mas a palavra diz que sei que verei os benefícios de Deus na terra dos vivos, né? Espera no Senhor e tem coragem. Então ela vai falar de que a gente também pode gozar desse prazer nessa terra. E aqui não estou falando só sobre prazer sexual, mas de que uma vida de saúde, de realizações, de coisas boas também está disponível para você. Uma das coisas que me faz pensar nisso, por exemplo, é quando eu olho para a criação. Você já parou para pensar de que qual é a função da gente comer comida? É ser gostoso? Não é. É nós nos nutrirmos. Então é a gente comer a comida pra gente ter força, vitamina, pra gente viver, certo? Mas por que Deus inventou, então, primeiro, um monte de comida diferente? Tem a fruta, tem a verdura, entendeu? E tem o mais azedo, tem o mais doce, tem uma casca diferente, uma textura diferente. E ele não só criou alimentos de várias coisas, como ele criou o nosso paladar. Então a nossa língua, ela tá ali não só para você mandar as coisas para dentro, mas tem o negócio das papilas degustativas que cada parte, você sabia disso? Larissa também é cultura, bebê. Cada parte da nossa língua tem a sensibilidade pro amargo, pro azedo, pro doce. Ou seja, presta atenção comigo, pega o fio. Deus poderia ter criado o alimento somente com função nutritiva, mas ele tanto criou os alimentos como criou a nossa língua com uma capacidade de sentir prazer, de degustar. Por quê? Porque ele nos ama. Agora, crianças, tapem os ouvidos. Você acha que Deus deu pra gente um clitóris pra quê? O sexo podia ser só reprodutivo, bebê. Vai lá, faz, pronto, tive um filho, daqui a um ano a gente se encontra, não. Ele pensou que o negócio ia ser unitivo. Então, não só isso, essa bênção que ele deu, mas todo o nosso corpo é cheio de zonas erógenas para o nosso próprio prazer. Por quê? Você que é casada sabe por quê? Porque você sabe que a vida, ela é difícil. Então, dentro do casamento, ter a relação sexual, ela serve para quê? Não é só por aquele momento de prazer, mas é porque aquele momento de prazer que você tem, que já é muito bom, ele gera uma união no casal. Ele faz com que vocês, juntos, unidos, se amando, sendo um só corpo e uma só alma, vocês tenham até mesmo um novo fôlego. Sabe quando fala a pele tá boa, a pele fica boa, a alma fica boa? Para que com isso vocês tenham força para enfrentar a vida. Então Deus, ele sonhou o nosso prazer e sobretudo o nosso prazer feminino. Porque eu não sei se você tá sabendo, se você já provou dessa graça ou se é um mito para você, mas você sabe que nós, enquanto mulheres, somos muito amadas por Deus, porque diz que tem uma graça, diz que, né? Não sei se você já provou, minha irmã. Eu ia falar pra deixar no comentário, não deixa, manda no direct, porque é sua intimidade. Mas a gente tem a possibilidade no nosso corpo de termos orgasmos múltiplos. Não é double, não é triple, é múltiplo. Tu tá provando da multiplicidade da graça de Deus na sua vida, minha irmã? Se não tá, precisa, porque tá disponível, é Deus que deu, não é pecado. Esse negócio de que sexo é coisa do demônio, essa ideia é ele querendo roubar uma coisa que Deus criou pra nós. Você tá conseguindo me entender? Aí agora a gente vai voltar lá de novo. Então, primeiro a gente vai vir com a ideia de que Deus sonhou isso pra gente, senão ele não teria feito o nosso corpo dessa forma. Ele sonhou isso pro casal, porque quem vive isso dentro do casamento sabe o quanto é de fato unitivo
uma relação sexual. E a gente não tá provando disso. Por quê? E aí eu quero que a gente vai voltar lá pro início. A gente vai voltar pro centro de tudo isso, né? Pro cerne de tudo isso. Qual é a construção da sua história com a sua sexualidade? Onde que você lembra que você teve o primeiro contato com a sua sexualidade? Que você descobriu que você era mulher, que você atraía os olhares masculinos, que você sentiu o desejo sexual, que você se sentiu excitada pela primeira vez através de um beijo. Como isso começou? Infelizmente, na maioria das vezes, isso não acontece de uma forma saudável. Isso não acontece com naturalidade, né? Vamos lá, vamos colocar uma história perfeita. Era uma vez você que veio de uma família católica, porém não bitolada, daí eles te falavam de sexualidade com muita tranquilidade, daí você nunca saiu beijando várias bocas, pegando vários corpos, entendeu? Aí você conhece o Joãozinho, que também veio de outra família católica, que também era pudorizada, mas não era bitolada, e aí vocês namoram, aí vocês se beijam, aí quando começa a esquentar, opa, dá uma seguradinha, aí vocês namoram, aí quando vê que vai cair, levanta, viveu a castidade, parabéns, casou. Aí vocês casam e ali vocês começam a construir a sexualidade de vocês. Olha que coisa linda. Não teve pornografia, não teve masturbação. Oh, gente, quem são esses abençoados? Se você é assim, você é privilegiada sim, tá? Não tem comparação com outro corpo, com outras coisas, porque é você e essa pessoa. E aí vocês vão construindo a sexualidade de vocês. Quanto mais relação vocês têm, mais vocês conhecem o corpo do outro, o gosto um do outro. E os anos vão passando e o sexo não vai ficando chato, ele vai ficando ainda mais legal. Por quê? Porque vocês se amam mais, vocês se conhecem. Que maravilha essa história que eu não conheço ninguém que viveu, né? Por quê? Porque a gente é cheio das nossas marcas. Nós, enquanto mulheres, às vezes a gente já começa a nossa sexualidade sendo atravessada pelo olhar malicioso do outro, né? Quando a gente já muito novinha, às vezes tá indo no lugar, tá brincando, a gente nem tchum pra isso, e alguém já nos assedia com uma palavra ou com um olhar. Muitas de nós, infelizmente, viveu algum abuso, né? Seja por um parente, por alguma outra pessoa, e é óbvio que não tem como a gente sair ilesa disso. Muitas vezes a mentalidade que a gente leva para dentro do nosso casamento, da gente não conseguir ser feliz na nossa vida sexual, vem do fato de que pra gente todo homem é um abusador. Por quê? Porque um dia você foi abusada. Então você não consegue se entregar na sua relação sexual, você vai sempre tensa, porque você nunca vai achando que aquilo é um ato de amor, não só de dar-se, mas de receber amor e sentir prazer. Então você não consegue ser feliz. Você já parou para pensar que isso tem um fundo na sua história e de que você talvez precise, sim, de uma boa terapia, de que talvez você pode ter desenvolvido algo ainda mais difícil, como, por exemplo, um vaginismo, e você precisa de uma ajuda de uma fisioterapeuta pélvica? Está conseguindo me entender? Eu sou do time que o que tem disponível para mim, que Deus quer me dar, eu quero provar. Então, se existe algo que está me impedindo de viver isso, a vida, gente, é um vale de lágrimas. Mas se tem uma glória ali no meio, eu quero. Então, será que você não está sendo impedida de sentir e dar prazer para o seu esposo? Ou você que está me ouvindo que ainda não é casada, será que você não pode ser impedida no futuro disso? Porque você está com medo de cutucar uma ferida? Pra frente. A gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. Voltando. Como foi a sua primeira relação sexual? Com um cara massa que te respeitou, te amou, estava preocupado com o seu prazer? Pouco provavelmente. A maioria de nós, enquanto mulheres, quando tem a primeira relação sexual na adolescência, é com um cara que ou disse que amava, mas não amava, sabe? Ou era aquele sentimento de pressão, porque todas as suas amigas já fizeram e você tem que fazer também. Aí já sabe, né? Que delícia que vai ser. Ou a gente já tava tão louca na vida que saiu fazendo, né? Dando mais que chuchu na serra, vai se deixando os pedaços por aí. Aí chega uma hora que já conhece o corpo de todo mundo, mas você já não tem mais identidade, não se reconhece mais. E aí? Você acha que isso não afeta a sua sexualidade, a sua visão do que é prazer? De um prazer que não é só egoísta, não é só sobre você sentir, mas é você proporcionar prazer para o outro também, que aqui a gente não tá falando num viés só de eu sentir prazer. Mas é de você viver isso dentro do seu casamento em tom de desfrute mesmo. Será que você está conseguindo viver isso? Ou toda a sua história, a formação da sua sexualidade passa por uma vida realmente de depravação?
Você teve contato com pornografia? É óbvio que isso vai afetar o seu imaginário, até a forma como você se vê como mulher dentro do seu casamento, ou você vai se ver no futuro. É óbvio que isso vai afetar a sua sexualidade. Foi uma mulher que foi ou é viciada em masturbação, é óbvio que isso vai afetar a qualidade do sexo dentro do seu casamento. Porque uma coisa é o que você consegue fazer com o seu corpo, outra coisa é o seu esposo se empenhar ali para te conhecer e te proporcionar prazer. Por isso você tem que arrumar um bom marido, porque senão, minha querida, é só venha vosso rei e a rainha não vê nada. Você está conseguindo me entender? De novo, o que é que forma a sua sexualidade? O que é que demonstra ali o que você é, quem você é? E aí o outro detalhe também é verdadeiro. Eu, gente, tenho uma história ferrada, só Jesus, com todo o sangue e toda a água pela minha vida. Porque eu sou uma mistura de sexualidade desordenada, masturbação, pornografia, um espaguete bem lascado, desde a adolescência, com repressão religiosa. Então eu consegui ter os dois em um, só Jesus na minha vida. Que é o quê? Um puritanismo, né? Algo que não se fala. Eu já vi muitos casais que, por exemplo, vivem lá a castidade naquela repressão total, quando casa não consegue fazer nada. Por quê? Como é que você desassocia da sua cabeça do nada que aquilo não é pecado? Antes não podia malemar da mão. Mal podia beijar. Agora pode ficar pelado. Pelo amor de Deus, tá amarrado. Não consegue. Já vi isso acontecer mais de uma vez. A mulher não consegue se entregar, porque ela não consegue desassociar de pecado. Porque não entendeu que sexo não é pecado. Sexo é de Deus. Pecado é você fazer isso na hora errada, com a pessoa errada, sair entregando seu corpo para qualquer um. Você tá me entendendo? Então, por não conseguir viver isso, não consegue ser feliz. Então, por um ideal ali machista mesmo, né? De que o homem tem que ser servido e tal. Daí o homem não quer saber de nada com nada, não está preocupado em te amar, em cumprir o que ele falou no altar, de te satisfazer. Tá me entendendo? E aí você não tem vontade de fazer, faz por obrigação. Tem outro detalhe também, né? Fora essas desgraças que a gente escuta na internet, né? Porque, isso é uma coisa que eu quero morrer com essas coisas, né? Já vi discurso de homem católico dizendo que a mulher não pode negar sexo, porque senão, né, deixa o homem em pecado, né? Não é uma mentira, mas dizer que o problema é só esse, porque muitas vezes a mulher não tá querendo te dar, não é porque, né, ela é ruim, é porque você é um merda, então ela não tem vontade de fazer. Mas a mulher tem que proteger o casamento. Então ela tem que continuar tendo relação, mesmo se você não prestar, faça-me, né, o favor de melhorar. E a gente cai nessa. Então, de que independente do que aconteça no casamento, o meu casamento está sempre pendente de eu não negar sexo pro meu marido. E é óbvio que eu não estou fazendo uma apologia de você negar, ok? Mas é assim, você não vai resolver o problema do seu casamento transando seu marido. O que tá por trás disso? O que tá por trás da sua própria sexualidade? Será que por amor ao seu marido você não precisa pedir uma ajuda? Eu já atendi pessoas em atendimento de cura interior, que além de cura interior, tinha que ir na ginecologista, investigar se tinha um vaginismo, alguma coisa assim, mas que muitas vezes eram traumas na construção da sexualidade. É isso aqui que eu tô falando com você, que eu tive que trabalhar com ela, para que depois ela conseguisse se soltar e ser feliz com o marido. Mas não caiam nessa. Teve um dia que eu vi uma influenciadora, só de pensar já me dá raiva. Pelo menos não era católica, mas enfim, era cristã, tá tudo no mesmo balaio, só enfraquecendo o nosso bonde. Soltou a seguinte frase: tá com problema no casamento, não sei o que lá. Aí me mandam assim, meu lado colérico aqui, já borbulha dentro de mim, juro, dá uma palpitação. Tá com problema no casamento, não sei o que lá. Barriga cheia e saco vazio. Ela indicava para as mulheres o quê? Elas cozinharem muito bem para os maridos e darem sem fim, né? Porque aí, se você tem sexo e comida... Gente, se você quer resumir a felicidade de um casamento em dar comida e sexo, primeiro que para mim isso é um desrespeito com o seu marido, que você tá chamando ele de animal, porque é um cachorro. É um cachorro que você tem que dar comida e ele tchucar com a cachorra para ficar feliz. É uma pessoa. E você é uma pessoa que às vezes tá lá se estrupiando pra um cara que tá precisando de muito Jesus na vida dele. Ou pra um casamento que às vezes já acabou e só falta você enterrar. E você tá achando que é transando com ele que você vai recuperar. Não é assim. Sexo não foi criado pra ser moeda de troca. Sexo é extensão de amor. Amor que procria e dá filhos que são bênçãos e dá prazer para os dois.
Então, assim, ó, tira isso da sua cabeça. Porque às vezes o que tá te impedindo de ser feliz e até mesmo de dar prazer pro seu marido, porque eu acho que só um cara muito troglodita vai gostar de você parecer uma boneca inflável ali na frente dele. Pra você fazer ele feliz, você tem que se empenhar. E pra você se empenhar, você precisa ser muito atriz pra você conseguir. Você só vai conseguir ser feliz se você tiver entregue. E pra isso, talvez você tenha que resolver coisas, seja na sua sexualidade ou ele na dele. Porque às vezes ele também acha que tu é o quê, né? Fica te pedindo um monte de coisa e porque você ama ele, você tem que fazer. Alto lá. Talvez o seu marido precise de uma conversão. E aí, papo para um outro podcast. Mas é a construção da própria sexualidade de vocês que tá desordenada. Então não caia nessa falácia que tem muita gente que tá falando por aí. A coisa é muito mais profunda. E na maioria das vezes, eu posso dizer todas as vezes, uma sexualidade feliz, ela só vai ser construída se houver um relacionamento feliz. Um relacionamento saudável. Em que você ama e respeita o seu marido, em que o seu marido também te respeite e te ame. Então, cuidado com isso. Cuidado para que muitas vezes um testemunho supostamente cristão e cristão católico sobre o que é a sexualidade que está só a serviço do homem, não está mais te ferindo e te impedindo de viver uma sexualidade feliz no seu casamento. Ok? O que eu acho aí que pra gente pode ser uma solução? Primeiro, eu acho que é uma palavrinha que parece que tá só em tons espirituais, mas que, enfim, também faz muito sentido para o que a gente está falando hoje. É uma purificação. A gente precisa ser purificado. O que é purificar, né? Tirar as impurezas. É tirar da gente aquilo que Deus não sonhou. Só que pensa aqui comigo, quantos anos você tem? Eu tenho 35. Vamos supor que é a primeira vez que você está ouvindo eu falar disso aqui que a gente está falando. Você acha que é só depois desse podcast que pronto, acabou? Não. Você vai precisar de graça de Deus. Eu sei que falta conteúdo sobre, mas seguimos tentando, né? Esse podcast já está aqui para te ajudar. Para a gente construir uma sexualidade que ela é purificada. Se você ainda até hoje tem vício de pornografia e masturbação, larga isso. Se o seu marido é viciado nisso, procure ajuda, tenta ajudar ele, reza pela conversão dele, fala para ele que você não gosta, fala para ele que isso não faz bem para vocês, né? E seguimos tentando, mas é a gente se purificar de tudo aquilo que não é o que Deus sonhou pra gente. É a gente pedir para Deus realmente a chance de uma vida nova. De novo, talvez tudo que você construiu até o dia de hoje não é puro, não é santo, não é bom, não é pleno. Mas é assim, Deus, eu quero provar da plenitude do que o Senhor tem para mim. O que eu faço? Me ajuda, me ilumina. Esse podcast já tá abrindo minha cabeça. Vou sentar para conversar com meu marido. Porque se você não conversa com seu marido sobre isso, provavelmente a sua vida sexual também não é muito boa. Porque se você tem vergonha de falar dos seus sentimentos, da sua história... Quantas mulheres às vezes não sinalizam para os maridos que passaram por abuso ou que se sentiram usadas no último relacionamento ou que não gostam de determinada coisa no sexo? Precisa falar. Você que está aqui me ouvindo e você ainda namora, é noiva, é claro que você não vai ficar falando de sexo porque não faz sentido. Mas contar a sua história para ele já saber o que ele pode esperar é importante. É importante saber como ele se sente também. Os nossos homens também, gente, sofrem com isso. A maioria deles teve uma construção de sexualidade podre. A gente tá falando de homens que... E eu já tive amigo meu, que a primeira relação sexual dele foi o pai e o tio dele que levaram ele num puteiro. Eles viram ele tendo uma primeira relação com uma prostituta. Você acha que a cabecinha desse cara é como? Os homens são incentivados a uma sexualidade desordenada, porque senão é viado. Você tá me entendendo? Aí eles casam e tem que viver um casamento santo onde ele tá preocupado com o teu prazer. Então a gente tem que ter misericórdia deles também e ajudar eles nesse caminho de purificação. Encontrar outras formas de sentir e dar prazer que não precisam ser pecaminosas, que não precisam ferir a nossa moral, a nossa dignidade enquanto filha de Deus. Não é uma coisa que é fácil. Mas aqui no Altar do Seguimos Tentando, com a graça de Deus a gente consegue. Talvez o caminho que você tem para viver na sua vida não começa na sua sexualidade. Vai começar numa cura interior, vai começar numa reconstrução do seu casamento. E entre outras coisas, a sexualidade também é importante. De novo, o nosso chamado é fazer muito sexo? Não, o nosso chamado é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. No meio do vale de lágrimas da vida, tem coisas que Deus deixou para nós. E a gente muitas vezes não está recebendo essa graça para a gente seguir na caminhada, nas tribulações que vem. Inclusive dentro do próprio casamento. Então presta atenção. Se você ouvindo esse podcast, você se identificou com isso, procure ajuda. Que pode ser uma ajuda terapêutica, pode ser pedindo conselho para uma mulher mais velha,
pode ser pedindo ajuda de Deus, quando Deus me mostra mais o que eu faço, me mostra um livro, me mostra uma ajuda, e a gente vai continuar aqui, ó, no nosso Seguimos Tentando. Mas eu acho que, sobretudo, eu queria gerar no seu coração uma inconformidade de que, se você não está vivendo isso, de que é algo que você deve reivindicar e lutar por isso, porque é uma coisa importante para o seu casamento. O sexo dentro do casamento, ele também protege o nosso casamento, tanto para que haja essa união, como para que a gente esteja protegido, né, do mal, né, gente? Porque enquanto isso, às vezes tu acha que não, mas pode ter uma fulaninha que tá querendo pegar teu João, entendeu? Sempre tem um homem que às vezes tá sendo mais carinhoso com a sua mulher do que você, aquele vizinho cheiroso. É, gente, o diabo é astuto. Então, quando a gente vive isso dentro do nosso casamento, a gente fala assim, ó, querida, me desculpa, mas aqui, ó, está ótimo, querida, sua alegria, eu não tenho espaço para ninguém, entendeu? Porque eu estou satisfeito, meu marido está satisfeito, e aleluia, glória a Deus. Você está me entendendo? Então, é importante. Pode não ser a coisa mais importante, mas dentro do casamento também é muito importante. Que vocês não deixem de desfrutar aquilo que Deus tem para vocês. Amém? O que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que é isso, né? Abrir, pedir cura, seguir tentando, né? Você, né, ver se pede ajuda aí de Deus, né? Pra ter um fogo santo, né, mulherada? Porque às vezes a gente é muito desanimada, né? Tomar um banho, né? Na nossa conferência do Madalenas do ano passado, a gente teve um momento de uma roda de conversa, a nossa amiga Marília estava lá, e ela falava, né, às vezes a gente sempre nessa indisposição, toma um banho, amiga, dá 3 pulinhos, dá uma voltinha, compra um negocinho novo, né, vamos investir e provar de todas as alegrias e maravilhas que o Senhor tem para nós. Amém? Se você chegou até o final deste episódio, o nosso emoji de hoje vai ser uma pimentinha e uma cruz. Porque é uma pimentinha santa, tá bom? Pode ser? Uma pimentinha e aquela cruz, a cruz quaresmal, aquela roxinha, pode ser? E é isso, minha gente. Não deixem de curtir, compartilhar, deixa o seu emoji, deixa o seu comentário, fala, Lari, fez muito sentido pra mim. Manda seu testemunho no direct, peça ajuda. Estou aqui para te ajudar. Amém? Então é isso, por aqui seguimos tentando, né, provar das alegrias do Senhor e vivendo as batalhas do nosso Seguimos Tentando. Amém? Um beijo e até a próxima.